Olá! Neste tema iremos aprofundar sobre vocação e santidade de vida. Todos nós temos o desejo de nos encontrarmos em Deus e o caminho para essa realização é a nossa vocação. São João Paulo II nos diz que a vocação é uma história de amor única e irrepetível. Ou seja, Deus, ao nos chamar, Ele trilha com cada um de nós este caminho que é único, é irrepetível, é um caminho de eleição. E em cada homem há esse desejo de encontrar-se com a sua existência, com esse caminho de felicidade, no qual a própria vocação nos conduz. Então, adentrarmos neste caminho é, sobretudo, entender essa dinâmica da vocação. Muitas vezes entendemos que a vocação é apenas um chamado. E, de fato, a vocação ela é este chamado. Mas, mais do que isso, a vocação ela é um diálogo entre Deus e o homem. Porque não cabe só a parte de Deus de chamar. A vocação, para ela se concretizar, ela depende dessa resposta do homem. Por isso, podemos dizer que é um diálogo. Deus que chama e o homem que na sua liberdade responde a este chamado de Deus, responde a esse desígnio de amor. E por que o homem responde a esse desígnio de amor? Porque há no homem, há em cada pessoa, esse desejo, essa sede de Deus, essa sede de corresponder naquilo que é o mais íntimo da sua existência, neste plano de amor, neste plano de felicidade que Deus tem para cada um de nós. E só respondendo a Deus, só estando em comunhão com Deus, podemos assim encontrar este plano de salvação de Deus por nós. O Catecismo da Igreja Católica, lá no início, na sua parte primeira, no parágrafo 27, vem nos falar sobre isso. E nos diz assim: o desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então todo homem tem em si esse desejo de felicidade, esta verdade, esse sentido da sua existência, que só encontra quando buscamos esta verdade. Então isso é uma sede própria do homem. Todo homem tem, ainda que ele não entenda que essa sede provém de Deus. Então, como nos diz o Catecismo, encontrar esta felicidade, encontrar-se com esta verdade que dá sentido à existência humana, é encontrar-se com Deus, é entender que esse desejo, essa sede que o homem tem de felicidade, de encontrar-se consigo mesmo, é na verdade o encontrar-se com Deus, é estar em comunhão com Deus. E ainda seguindo no Catecismo, nos diz assim: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor e para o amor. Não cessa de dar-lhe o ser, e o homem só vive plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Então este é um princípio fundamental para entendermos a dinâmica da vocação. Quando entendemos a vocação, sobretudo, precisamos entender que a vocação é esse desígnio de amor de Deus para cada um de nós. Deus que na sua infinita bondade nos chama a participar da sua vida, estabelecer comunhão com Ele. E é na vocação que encontramos este caminho seguro, este caminho de realização. Então, como nos diz o Catecismo, este convite que Deus dirige ao homem por meio da vocação, como estamos falando, começa com a existência humana. Então, encontrar-se com a vocação é encontrar-se, sobretudo, com a identidade. Então, quando falamos em vocação, é preciso entender que a vocação ela está diretamente ligada à nossa identidade. Muitas vezes, até mesmo no contexto cultural, entendemos que a vocação
vocação ela é um talento, ela é uma habilidade, muitas vezes direcionada até mesmo para outras áreas, né? Uma vocação profissional, uma vocação a um determinado serviço. Mas quando entendemos a vocação no plano de Deus, a vocação ela é muito mais do que isso. A vocação ela está ligada à identidade de cada pessoa. Então, encontrar-se na sua vocação é encontrar-se com a sua identidade, com aquilo que se é reconhecer naquilo que se é. Por isso que o catecismo nos diz, né, que esse chamado de Deus, né, a estabelecer comunhão com o homem, começa com a existência, começa com a minha existência, com a sua existência. Naquele momento lá, quando Deus nos chamou à vida e ali estabeleceu com cada um de nós uma vocação, esse chamado, esta história de amor, que como falávamos no início, é única e irrepetível. Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, não cessa de nos olhar com um olhar pessoal. Então a vocação é esse chamado pessoal, esse chamado a adentrar com Deus no íntimo do nosso ser e ali, encontrando o real entendimento da nossa identidade, compreendermos este caminho que Deus chama a cada um de nós. Então a vocação é essa via, sobretudo, de amor que estabelecemos com Deus. É por meio da nossa vocação que podemos entender o que Deus nos chama, a que serviço, a que realidade Deus nos chama. E aí, dentro da igreja, temos as diversas vocações. A vocação à vida religiosa, a vocação leiga, a vocação consagrada, a vocação ao sacerdócio, a vocação à vida matrimonial e tantos outros aspectos que se desenvolvem por meio destas vocações. Mas, sobretudo, entendermos estas vocações dentro da igreja, naquilo que Deus chama a cada um de nós, é sobretudo entendermos o chamado primeiro, a vocação originária de cada homem. O documento redentor do homem vai nos dizer que a vocação originária e fundamental de todo ser humano é o amor. Então todo homem é chamado por Deus a corresponder a uma vocação por amor. E é no amor que cada homem vai estabelecer com Deus este caminho, esta comunhão, esta doação da sua própria identidade, esta doação de si. Então, a vocação originária de cada homem, como nos ensina o Santo Magistério, é o amor. Mas, sobretudo, por que Deus, estabelecendo este plano de amor para conosco, nos chama a participar da sua comunhão divina? Porque, acima de tudo, Deus quer que, sendo imagem e semelhança dele, possamos ser santos. Então, o caminho de toda vocação é a santidade. É impossível dissociar uma vocação de um caminho de santidade. Sobretudo, antes de correspondermos a este plano de amor, a este caminho de felicidade que Deus tem para cada um de nós, é sobretudo entender, é fundamental entendermos que Deus nos chama a este caminho, a este plano particular para cada um de nós, porque sobretudo Ele quer que participemos da sua comunhão divina por meio da santidade. Aí voltamos também ao princípio, a criação, né? Quando Deus criou o homem, quando Deus chamou o homem a participar da comunhão com Ele, Deus chamou porque o homem, na sua essência, foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. E uma das formas de estabelecer essa imagem e semelhança com Deus é por meio da santidade. Deus nos chama a ser santo. Trilhar o caminho de uma vocação é, sobretudo e antes de tudo, trilhar o caminho de santidade. Um caminho de entender que Deus, sobretudo, antes de qualquer serviço, antes de qualquer doação, em cada vocação específica, Deus nos chama a ser santos. Deus nos chama a testemunharmos a sua imagem e semelhança. Sobretudo, podemos ver nessa comprovação na Sagrada Escritura.
lá na primeira carta de São Pedro, que nos diz assim, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e seguintes. Como filhos obedientes, não consintais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque estáis escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o chamado à santidade, como podemos ler na Sagrada Escritura, é esse chamado a testemunharmos esta imagem e semelhança de Deus, como falávamos anteriormente. Sede santos, porque eu sou santo. Então, esse chamado universal que Deus faz a cada batizado, ser santo. Então, a vocação é este caminho de adentrarmos mais profundamente na via de santidade, a ser santos, como o vosso Pai, o nosso Pai, é santo. Testemunhar este caminho de santidade, como também podemos ler na Sagrada Escritura, é algo que vai adentrando em todas as esferas da nossa identidade. Esse testemunho que parte de todas as áreas daquilo que somos, desde o nosso pensamento, a nossa forma de nos relacionarmos, a nossa postura, as nossas escolhas. Não é somente trilhar um caminho segundo preceitos estabelecidos. Também sim, por isso temos o decálogo e tudo aquilo que nos ensina a igreja, tudo aquilo que nos é colocado por meio da doutrina. Porém, sobretudo, o Senhor nos diz que viver esta santidade é um caminho que se estabelece por meio da comunhão com Ele, por meio daquele que é santo. E como nos diz as Escrituras, como filhos obedientes, não consintais em modelar vossa vida de acordo com as paixões. Sobretudo, viver este caminho de santidade, estabelecer esta comunhão com Deus, é fazer a opção de amar a Deus sobre todas as coisas. É a opção de deixarmos em todas as escolhas, em todas as realidades de nossa vida, modelarmos por Deus. Deixar com que Deus seja este oleiro, como podemos ver também em muitas realidades, em muitas alusões a essa figura de Deus, essa figura de Deus que modela o homem naquilo que ele é. Então, viver este caminho de santidade é deixar com que Deus, aquele que é o oleiro, aquele que age sobre nós, venha modelar a nossa vida. E nós, na nossa liberdade, consentir que Deus, de fato, modele, que sejam modeladas as nossas realidades, que sejam modeladas as nossas atitudes, que sejam modeladas as nossas escolhas. Continuando também, nos diz a Sagrada Escritura: antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Essa realidade é importante para entendermos que é preciso modelarmos o nosso comportamento segundo aquilo que Deus pede, não somente por um testemunho externo, mas porque, sendo santo como o Pai nos chama a ser santos, é preciso deixar com que essa santidade, esta comunhão com Deus, seja estabelecida no mais íntimo do que somos. E aí, deixando com que esta comunhão seja estabelecida no íntimo do nosso ser, no íntimo da nossa alma, assim também os nossos comportamentos serão também testemunhos autênticos desta santidade. Porque conseguimos assim estabelecer com Deus uma vida de comunhão. Então, para você, que está vendo esta formação, muitas vezes se questionando qual a sua vocação, que caminho é este que Deus te chama a seguir com Ele, tenha sobretudo
universal a todo cristão, a todo batizado, de ser santo. A cada um de nós, Deus chama a assumir, sim, uma vocação específica, uma vocação que nos leve a esta doação por amor e para o amor. Mas, antes de tudo, Deus nos chama a participarmos de uma vida com Ele, a estabelecermos com Ele esta perfeita comunhão. E só podemos, então, nos unirmos àquele que é perfeito, sendo também perfeitos. Claro, entendendo que a perfeição humana, ela parte não de uma perfeição divina, né? Não seremos perfeitos e irrepreensíveis assim como Deus, mas em comunhão com Deus, em comunhão sobretudo com o Filho, aquele que se fez homem, aquele que é homem. Assim podemos então estabelecermos uma comunhão nas nossas possibilidades humanas e vivermos esta perfeição na nossa vida humana. E este caminho de perfeição, ele se dá sobretudo por meio das virtudes, por meio desta comunhão com Deus, esta comunhão espiritual, na vivência sacramental. Então, muitas vezes pensamos que a vocação ela é um caminho somente que se dá por realidades humanas, um caminho de uma escolha, um caminho de serviço, um caminho de entrega. Sim, a vocação é também tudo isso, mas a vocação primeira é estarmos com Deus, é estabelecermos esta comunhão com Ele. Só poderemos então assim assumirmos uma vida numa vocação determinada, assumirmos esse chamado de Deus, assumirmos essa história de amor que Deus tem para cada um de nós, numa vocação, se estivermos dispostos a trilharmos este caminho de santidade. E para isso temos, como a igreja nos apresenta, tantos santos, a riqueza do testemunho dos santos, tantos santos que na sua realidade de vida lutaram para ali assumir a sua vocação. Mas, sobretudo, só puderam assumir a sua vocação porque se determinaram a ser santos. Se determinaram a não desistir de estabelecer continuamente na sua vida particular, na sua vida cotidiana, esta comunhão com Deus. Esta verdadeira comunhão que se estabelece quando nós nos entregamos verdadeiramente a Deus. Precisamos também entender que esta vocação ela é estabelecida num caminho. Um caminho, sobretudo, de entendermos, por primeiro, esta comunhão com Deus e ali nos determinarmos a viver esta comunhão com Ele. Requer também uma escuta. Porque só podemos responder na liberdade que Deus nos dá quando escutamos aquele que nos chama. Quando conseguimos entender este plano de amor que Deus tem para cada um de nós. E esta escuta se dá, sobretudo, por esta comunhão. Requer também, após este caminho de escuta, esta resposta. Esta resposta no sentido desta vocação que Deus nos chama. Neste testemunho que somos convidados por Deus a dar no mundo e na igreja por meio da vocação a que Ele nos confia. Então, entendermos este caminho que Deus nos chama é, sobretudo, estar disposto, estar disposta a se deixar ser modelado por Deus. Porque ao assumir uma vocação, sabemos que a vocação não é um desígnio humano. A vocação ela é um desígnio divino, que estabelecemos sim na nossa realidade humana. Mas a vocação ela não surge de uma vontade humana. Por isso que falávamos anteriormente que a vocação ela não pode ser entendida apenas como uma habilidade ou um talento. Quando recorremos a essas realidades, quando fazemos a opção de escolher algo por talento, escolhemos segundo as nossas opções, escolhemos segundo as nossas habilidades, segundo aquilo que nos
Escolhemos não por aquilo, né, que muitas vezes não temos conhecimento, não por aquilo que não nos é claro, mas ao escolhermos uma vocação profissional, por exemplo, escolhemos segundo as nossas habilidades, escolhemos segundo as nossas predileções, segundo aquilo, né, que nos chama mais atenção. Por isso que não podemos entender a vocação apenas como um talento. Porque se entendemos a vocação como um talento, recorremos a esta dimensão de achar que a vocação ela está escrita no plano humano, segundo aquilo que eu acho que se encaixa melhor na minha vida, segundo aquilo que eu acho que vai ser melhor para mim, segundo aquilo que eu acho que vai me levar a viver uma vida mais perto de Deus. Mas é sobretudo entender que a vocação, este caminho a qual Deus nos chama, é um desígnio divino. E se é um desígnio divino, ele começa em Deus. E por isso não podemos colocar a nossa vocação no mesmo patamar de uma escolha humana, uma escolha fundada em predileções humanas. A vocação, ela se dá nessa escuta, porque entendemos que é esse desígnio de Deus, que na sua infinita bondade, de Deus que conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para mim. Sabe qual é o plano de amor, qual é este plano divino que vai me realizar, que vai me levar a este caminho de verdade, este caminho de felicidade. E este caminho que cada um de nós buscamos, porque buscamos, sobretudo, ser felizes. Buscar, então, este caminho de uma vocação, de responder a Deus a esta vocação, a uma vocação, é buscarmos a nossa felicidade. Por isso que ela não pode ser só feita por condições humanas, porque as condições humanas mudam, as condições humanas passam. E a nossa vocação, como ela é estabelecida em Deus, ela permanece. Ela permanece apesar das circunstâncias, ela permanece apesar das realidades da nossa vida, ela permanece apesar de tudo aquilo que ainda viveremos e que nem conhecemos. Porque Deus, quando nos chamou a uma vida com Ele, quando Deus nos concedeu uma vocação, Ele, na sua onisciência, já conhecia toda a nossa história. E por isso, sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Então precisamos voltar a esta comunhão com Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, que está vendo esta formação, deseja aprofundar-se no seu discernimento vocacional, ou até mesmo amadurecer a sua vocação essa que talvez você já tenha escolhido, já tenha discernido em Deus, já tenha concretizado em Deus. Mas se hoje você está vendo esta formação, é porque, sobretudo, você tem o desejo de aprofundar-se nesta realidade. Então, que você entenda que o primeiro caminho para discernir uma vocação, para escutar a Deus, ou até mesmo para permanecermos firmes diante da vocação que já escolhemos, que já respondemos a Deus, é a via de santidade. É este caminho de perfeição. Este caminho que nos chama a nos determinarmos a viver com Deus e em Deus. Não é só um caminho que se dá por meio de uma doação, não é só um caminho que se dá por meio de um serviço, mas é este caminho de vivermos em Deus. Pois, vivendo em Deus, estando com Deus, amando a Deus, podemos assim entender esse sentido, este plano que Deus estabelece conosco por meio da nossa vocação. Então, se você hoje deseja aprofundar a sua vocação, aprofundar-se neste caminho de discernimento, então comece por aproximar-se de Deus, deixar com que Ele, aquele que te chama, aquele que te elege,
aquele que te convida a participar desta comunhão com Ele, seja de fato aquele que te conduz. Não se deixe, como lemos na Sagrada Escritura, ser conduzido pelas paixões. Porque as paixões, muitas vezes, estão influenciadas pelas nossas realidades humanas. E, como falávamos, nem sempre vai nos levar a este plano divino. Então, se deixe modelar por Deus. Se deixe neste caminho de uma vocação ou de um discernimento vocacional que você hoje trilha. Se deixe ser conduzido por Deus. Se permita entrar nesta comunhão com Ele, para que com Ele você possa, assim, alcançar este caminho de santidade, este caminho de amor, este caminho de perfeição que Deus trilhou para a sua vida. Então, recorra à Virgem Maria, aquela que é o modelo pleno da vocação, aquela que é o modelo pleno de entrega, aquela que, ao responder à sua vocação, não impôs ali realidades humanas, mas, sobretudo, disse: fiat, faça-se na minha vida a vontade de Deus. Então, eu te convido também a fazer esse chamado, a ser como a Virgem Maria e deixar com que Deus venha modelar na sua vida essa vocação que Deus já escolheu para você. Então, meu irmão, eu te convido, assim como a Virgem Maria, deixar com que Deus venha te conduzir neste caminho. Que, como a Virgem Maria, você possa se deixar ser conduzido pela graça de Deus. Dessa graça da vocação. Desta vocação que é graça, que é dom. E por isso nos é dado gratuitamente por Deus. Então, que na sua liberdade de filho e de filha de Deus, você possa, assim como a Virgem Maria, se deixar ser conduzido por Ele. Porque a certeza da vontade de Deus é a certeza deste caminho de felicidade. Que a Virgem Maria possa te ajudar neste caminho, que a Virgem Maria possa guardar a sua vocação.